Olá, graça e paz. Hoje eu quero falar com você sobre a nossa motivação em servir ao Senhor. Eu quero falar com você sobre um episódio que aconteceu no Evangelho de João, capítulo 6, onde Jesus chama a atenção de algumas pessoas ali que estavam seguindo ele apenas por causa dos milagres, por causa daquilo que eles tinham recebido. Ele até cita, por exemplo, a respeito do maná, a respeito do pão, né? E porque algumas pessoas estavam seguindo a Jesus simplesmente por causa daquilo que ele podia oferecer como em resposta às suas necessidades ali físicas, vamos dizer assim, as necessidades mais evidentes ou mais urgentes para eles no caso. Isso não significa que Jesus, ao chamar a atenção daquelas pessoas, que Jesus não estava preocupado com a necessidade dessas pessoas. Tanto é que Jesus, alguns versículos antes, Jesus tinha multiplicado pães e peixes para atender a necessidade das pessoas. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós não podemos segui-lo apenas pensando nas coisas dessa terra, pensando apenas nas nossas necessidades terrenas. Ele diz no versículo 27, por exemplo, trabalhai não apenas pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que traz vida eterna. E a esta o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou para isso. Então veja bem que Jesus está dizendo ali às pessoas, olha, vocês estão me seguindo não porque vocês acreditam que eu sou o Filho de Deus, vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e foram saciados, né? E como eu disse para vocês, Deus está preocupado sim com nossas necessidades, mas Deus também está preocupado principalmente com a nossa salvação, com a vida eterna. E Jesus chama a atenção ali das pessoas e nos chama a atenção quando nós lemos esse texto, para nós nos avaliarmos o quanto estamos trabalhando pela nossa vida eterna. O quanto estamos seguindo a Jesus pensando realmente naquilo que é importante. Porque nós sabemos que quando nos aproximamos de Deus, a maioria das pessoas se aproximam do Senhor por causa de alguma necessidade ali mais evidente e urgente que a pessoa tem. E Deus sempre irá suprir. Deus sempre irá trabalhar na vida da pessoa de maneira que ela seja suprida na sua necessidade. Mas o propósito principal de Jesus é trazer para nós a vida eterna. E enquanto nós estivermos seguindo a Jesus, infelizmente vemos isso em algumas pessoas e algumas denominações até estimulam isso, pessoas que são estimuladas a servir a Cristo pensando apenas em receber aquilo que eles precisam para essa terra, para viver nessa vida terrena. O apóstolo Paulo mesmo diz que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, ou seja, se servimos a Deus apenas pensando nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Cristo reforça isso, né, confirmando aqui, Paulo certamente ensinou isso com base no ensinamento de Jesus. E Jesus diz aqui, vocês estão me seguindo, é isso que estava acontecendo. Vocês estão me seguindo, vocês vieram até a mim, esperando que eu desse pão para vocês novamente. Só que os antepassados de vocês, por exemplo, comeram maná do deserto e morreram. Mas o pão que eu posso dar para vocês, e Jesus se referindo a si mesmo sobre o seu sacrifício, o pão que eu posso dar para vocês, ele é para a vida eterna. E o quanto vocês estão preocupados com isso, o quanto vocês estão trabalhando, o quanto vocês estão se empenhando em alcançar esse benefício que eu posso dar a vocês. A pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é essa. Se nós temos trabalhado apenas pelas coisas terrenas, pela comida que perece, ou se nós realmente temos trabalhado para aquilo que é eterno. E enquanto trabalhamos para aquilo que perece, nós corremos um sério risco, queridos, de deixarmos as coisas espirituais de lado, invertermos valores que o Senhor nos ensina. E o pior, quando trabalhamos para isso, infelizmente corremos o risco de um dia padecermos, descermos da sepultura, e tudo isso ficar para outras pessoas. Não que isso não seja necessário, nós termos cuidado e pensar que nós temos que pensar na nossa família, naqueles que vão ficar o dia que nós padecermos. Mas qual o legado que nós temos deixado? Se nós um dia padecermos e vamos padecer, vamos descer à sepultura, vamos deixar essa terra, mas qual o legado que temos deixado? Será que realmente temos deixado um exemplo de pessoas que realmente pensaram nas coisas eternas? Ou será que vamos deixar um legado apenas físico, material, aquele homem ou aquela mulher que apenas correu atrás das coisas materiais, aquelas coisas que perecem? É isso que nós temos que pensar, porque aquele que realmente conhece a Deus, a prioridade da vida dele serão as coisas espirituais, será a vida eterna. A prioridade da nossa vida deve ser as coisas eternas. Se nós temos colocado isso em segundo ou terceiro plano, como infelizmente muitas pessoas têm colocado, nós estamos errados na nossa caminhada com Cristo, a nossa motivação em servir ao Senhor está errada. Nós devemos fazer uma avaliação da nossa motivação. Se nós estivéssemos naquela época com Jesus, nós estaríamos seguindo Ele, procurando encontrar a Jesus onde Ele estivesse, como aquela multidão procurou. Por qual motivo? Por causa daquilo que nós podemos receber? Podemos receber uma casa melhor, podemos receber um carro melhor, precisamos de algum benefício de Deus.
para essa vida, ou nós estaremos procurando Jesus para ouvir dele aquele que os discípulos disseram uns versículos para frente, quando Jesus falou da sua morte, algumas pessoas o abandonaram, e Jesus disse aos 12, olha, se vocês quiserem pode ir embora também. E Pedro então responde, Senhor, para onde iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Estaremos seguindo a Jesus por causa dessas palavras de vida eterna e por causa da vida eterna, ou por causa dos benefícios que ele tem para nos dar para essa vida? Se estamos fazendo isso, nós estamos fazendo totalmente diferente do que Jesus nos ensina, se estamos correndo atrás das coisas dessa terra. Se temos trabalhado, se temos servido a Jesus, pensando apenas nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas coloque o seu coração nas coisas eternas. Dedique seu tempo para cultivar e para semear na sua vida espiritual, para cuidar da sua vida, que você tem recebido da parte de Deus. E você realmente encontrará esse verdadeiro descanso que nos foi prometido em Jesus. Se nós estivermos trabalhando pelas coisas que não perecem, pelas coisas que são eternas, e ao qual Cristo pode nos dar. E que você guarde essa palavra no seu coração e que medite nela, e que ela transforme a sua vida, transforme o seu pensamento, o seu conceito, e cause um impacto no seu espírito. Que a prioridade da sua vida seja as coisas espirituais. Deus sim vai suprir suas necessidades dessa terra, aquilo que você precisa. A Bíblia diz que o salmista disse, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Mas o objetivo principal de Jesus foi morrer na cruz, para que eu e você tivéssemos vida eterna. E essa vida eterna nós precisamos trabalhar para que nós possamos alcançá-la em Cristo Jesus, para que nós possamos manter firmes nessa caminhada. Nós temos muitos adversários, muitas lutas para vencer nessa caminhada até chegarmos no dia em que o Senhor virá nos buscar. E para isso nós precisamos vigiar e orar e nutrir nossa vida espiritual. Que Deus abençoe em nome de Jesus.